alunos que têm interesse pelo assunto, mas que eventualmente não conseguiram entrar agora nesse momento. Ok? Bem, Quer que eu comece falando alguma coisa? eu faço a apresentação. Boa tarde a todos. Eu queria dar boas-vindas ao professor Roberto Ferreira Tatiwa, que é um professor que é graduado pela Universidade da Amazônia, tem mestrado e doutorado pelo CAEM, Teoria Econômica, e é professor do curso de pós-graduação em Economia, o CAEM, e professor também da FEAC, da graduação, junto ao Departamento de Economia Aplicada, e atualmente ele está exercendo o cargo de coordenador do CAEM e aceitou esse convite para conversar com os alunos da graduação nesse projeto do PET Economia sobre essas mudanças que estão ocorrendo nesse ano por causa da pandemia na prova da ANPEC. Obviamente vocês podem falar sobre outros assuntos também, mas esse é o assunto prioritário. Então, primeiro, muito obrigado, professor Tatiwa, pela sua presença, por ter aceito o convite e estamos à sua disposição para nos esclarecer sobre esse e outros temas. Muito obrigado. Boa tarde. Olha, obrigado a vocês pelo convite, tá? É um prazer estar aqui. Espero poder tirar todas as dúvidas. E eu sei que não é usual, mas eu vou começar essa reunião pedindo um minutinho. Eu vou desligar aqui meu microfone e minha câmera, que eu vou avisar de novo lá. Esse negócio de reunião com filhos é complicado, que os dois estão ali fazendo o maior barulho. Eu vou só avisar eles de novo que eu estou em reunião, tá? Só um minutinho, por Sem favor. estresse, pode ficar à vontade, professor. Até mais tarde. Bem, sejam todos bem-vindos e se vocês quiserem já podem escrever suas perguntas no chat. E aí, se for possível, eu gostaria de pedir a todos que desliguem seus microfones enquanto o professor Tatiwa estiver falando, tá certo? E aí, depois que que ele acabar de fazer suas apresentações iniciais, né? Então, depois disso, nós abriremos para perguntas da plateia, e aí vocês podem abrir o microfone e fazer a pergunta ao vivo, ou então fazer a pergunta pelo chat. Mas, por enquanto, se for possível, gostaria que todos mantivessem os microfones desligados, porque então seria um bom momento para a gente ouvir o professor Roberto, tá ok? Então, professor Roberto Tatiwa, fique à vontade, suas considerações iniciais, falar sobre toda essa questão. E, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Como eu havia dito antes, eu que agradeço o convite. Também tinha começado a explicar que toda essa decisão que foi tomada pela ANPEC, né, em fazer o exame de forma não presencial, ela foi discutida por todos os centros que fazem parte do exame ANPEC, né? Tem um linkzinho lá na página da ANPEC. Na verdade, são dois links que já tem lá, eu acredito que todos já devem estar sabendo, mas quem não sabe, é primordial que você já dê uma olhadazinha no manual do candidato, que já está disponível na página da ANPEC. Não tem lá todas as regras de inscrição e de como se comportar, né? De como se comportar nesse exame, que vai ser a primeira vez em 20 e poucos anos que vai ser feita dessa forma, de forma não presencial. E tem um linkzinho também para o professor, para a explicação do professor Marcos, que está coordenando essa parte do exame da ANPEC já há algum tempo, que ele mostra lá, explica bem direitinho os motivos, tá? Porque o exame ANPEC, ele vai ser feito de forma não presencial esse ano. Mas fazendo um breve resumo, a ideia é a seguinte: nós somos mais de 20 centros, né? E como você já deve ter percebido, existe uma grande assimetria, uma grande
heterogeneidade, pois a gente não consegue usar a palavra de não economista, né? Uma grande diferença na dinâmica da pandemia, né? Tem cidades que estão já mais avançadas, outras cidades que estão avançando agora. Ninguém sabe se vai ter uma segunda onda ou não. Enfim, a incerteza ela é muito grande sobre tudo isso, tá? E a gente não pode se dar ao luxo de não fazer o exame, né? Então, duas coisas ficaram bem claras nessas reuniões que a gente teve junto com a ANPEC, que a gente precisa fazer o exame da ANPEC. O exame da ANPEC ela é utilizado não só pelo mestrado acadêmico, mas algumas universidades utilizam para o mestrado profissional, outras universidades, como o próprio CAEM, utilizam como uma parte do processo de seleção dos alunos do doutorado, né? É uma das notas do nosso processo de seleção dos alunos de doutorado. E você não ter um exame ANPEC esse ano significa que você não teria uma turma de mestrado durante o ano todo, né? Próximo ano. Né? E isso envolve também todo um processo, de decisão de bolsas, né? De continuidade de bolsas de mestrado, etc. e tal. Né? Então, dada a necessidade de se realizar esse exame ANPEC, né? E, ao mesmo tempo, a incerteza de se as atividades, né, presenciais estariam disponíveis em todas as cidades que o exame ele ocorre, né, são mais de 20 cidades, né, e da grande diferença na dinâmica da pandemia, né, de repente, se uma cidade não puder ocorrer, aí você tem que cancelar o exame, você não pode dizer, não, essa cidade fica de fora e vamos fazer o exame nas outras cidades. Não pode, né? Então, a opção foi transferir o modelo, né, de exame que a gente está acostumado a fazer, de forma presencial, né, para o sistema não presencial. Né? E essa necessidade ela foi suprida, em grande parte foi uma coincidência até boa, porque já havia alguns centros que tinham começado, alguns centros que têm bastante recursos, né, financeiros, que já tinham começado a investir em tecnologia, a contratar uma empresa de fora para fazer exames, né, outros processos de seleção de forma não presencial. Tá? E, então, se você perceber, né, se você ler lá no manual do candidato, que já está disponível, tá, na página da ANPEC, né, lá existe uma seção, de como como os candidatos devem se portar, né, porque vai ter um sistema, né, no sistema para cada determinado número de alunos, vai ter uma pessoa monitorando, né, os alunos. Tá? Então, o próprio sistema ele avisa, né, se os alunos estão olhando muito para o lado ou não, né? E vai ter também um monitor, como se fosse uma sala normal, né? Uma sala normal de prova, você tem de 1 a 2 monitores, né? E um certo número de candidatos. Vai ser dessa forma, só que a sala vai ser virtual, né? Você vai ter alguns monitores, né, que vão estar observando um determinado número de candidatos, tá? E eu acredito que boa parte das informações elas estão lá no manual do candidato, tá? E se houver alguma dúvida que eu possa tirar hoje aqui, eu tento tirar. Se surgir uma dúvida futura, né, e vocês se vocês sentirem alguma necessidade de conversar comigo, basta me mandar um e-mail, tá? O Marcelo tem o meu e-mail, e meu e-mail está na página do CAEM. Pode ficar à vontade de me mandar um e-mail.
As provas, né, elas continuam tendo o mesmo peso. Lá no manual, né, no manual do candidato, mostra o peso das provas para cada candidato ou para cada centro, tá? E o horário de cada prova. Então, vai mudar? Vai mudar o meio, né, do meio físico para o meio virtual. Mas é uma grande dificuldade, a gente sabe disso. Os laboratórios de informática talvez, né, comecem a abrir agora, então talvez o próprio laboratório da UFC, né, vai começar a funcionar, só que com metade da capacidade. Tá? O laboratório do CAEM está também analisando a possibilidade de abrir o laboratório. Existe uma pequena dificuldade que a gente ainda está usando ele para gravar começando a arrumar uma estrutura nele para gravar algumas aulas, mas a gente já viu que não vai ter interseção entre essas aulas gravadas e o uso do laboratório no dia a dia. Então, existe a possibilidade do laboratório da UFC e do laboratório do CAEM, né, poderem ser utilizados, né, daqui a algum tempo. Mas é um número pequeno, né? É um número pequeno de computadores. E o que a gente percebeu no exame de 2019 é que houve um aumento no número de candidatos que eram candidatos que precisariam de um certo teriam dificuldade de fazer essa prova de forma não presencial, né? E aí o professor Marcos perguntou, né, se a gente teria lá no CAI algum laptop para emprestar para os alunos, né, que teriam dificuldades de ter o seu próprio computador, pegar o computador do irmão, pegar um computador do tio, quer dizer, né, a gente sabe que vai ter esse tipo de problema, né? Alguns candidatos vão ter uma dificuldade de acesso a um computador com uma boa internet e uma webcam, né? E, infelizmente, o CAIM também não tem esse número de laptops suficiente. Na verdade, a gente tem bem pouquinhos laptops lá para dispor, em um deles sem webcam também. Então, talvez, né, esses laboratórios a gente acabe reservando para esses alunos mais necessitados, né? E se vocês prestarem... Pois não? Não, só sabendo se eu poderia lhe interromper, porque essas questões é tudo muito novo e gera uma série de questões muito práticas, né? Como, por exemplo, quem está organizando, será que vai pôr um software para bloquear a abertura de outras páginas da internet? Será que quando você entra, a câmera tem que ficar ligada, esse software liga a câmera para ficar olhando você? Outra coisa também, provavelmente as pessoas vão querer ter um papel, um caderno, alguma coisa assim. Será que, assim, são muitas questões e para a gente imaginar como é que vai ter esse sistema de vigilância para ninguém burlar e acabar utilizando algum tipo de material que não é permitido, né? Então, as pessoas, nesse ano, está se planejando que as pessoas façam em suas próprias casas, né? Não é todo mundo ir para um laboratório da universidade ou de algum lugar, como, por exemplo, eu acho que vocês têm alguma experiência, principalmente quem fez doutorado no exterior, em fazer prova do GRE e do TOEFL, né? E as pessoas têm que ir para uma escola que tem uma categoria, que tem um certificado, onde é feita essa prova do GRE e do TOEFL. É no computador, mas não é na casa da pessoa. Esse ano, as pessoas na ANPEC vão poder fazer em suas casas, com seus computadores, né? Na verdade, as pessoas, os candidatos normais, vão ter que fazer em sua casa, né? A universidade não vai ter como comportar todos os candidatos da ANPEC. O que eu estava tentando aqui mostrar é uma possibilidade
para aqueles alunos que tem um número cada vez maior de alunos que fazem sua inscrição como se fossem alunos de baixa renda, né? E essa preocupação permeou, né, o pessoal que está coordenando o exame da ANPEC e perguntaram para a gente se eles teriam um número de laptops, né, para emprestar. A gente não tem. Né? Então, sobre essa questão de acessibilidade, cada pessoa vai ter que dar um jeito de acessar, né, a internet, uma boa internet, um computador que tenha webcam, e talvez lá na frente, o que eu quis dizer com o laboratório de informática da UFC e do CAIM é que talvez a gente consiga algumas vagas para esses alunos mais carentes e que se faça inscrição, mas isso também não é garantido, né? A gente não sabe se vai poder disponibilizar. Né? Essa aqui é uma coisa que a gente está maturando agora. Mas lá no manual do candidato, isso está bem claro, né? Primeiro, o candidato ele vai ter que ter o acesso, né? Ele vai ter que resolver esse problema do computador. Tá? O computador, você vai ter que instalar um plugin, tá? Então, você vai ter que instalar um plugin. Esse plugin, né, existia a possibilidade da própria máquina ficar monitorando o candidato, quer dizer, se o candidato ficasse muito tempo para cá, né, aí a máquina já dava um aviso para ele, no segundo aviso já desligava, mas aí, né, se percebeu que a prova da ANPEC tem a questão tipo A e a tipo B, e a tipo B você tem que, até mesmo a tipo A, né, várias questões da ANPEC você tem que fazer os cálculos antes de responder. Então, optou-se para não existir esse tipo de tecnologia, um monitoramento feito pela máquina. Então, o monitoramento vai ser humano. Então, vão ter pessoas que vão ficar monitorando um determinado número de candidatos. Eu estou vendo que já tem algumas perguntinhas aqui no chat, né? O Pedro Igor tem algumas perguntas. O Davi, o que preocupa é a questão de alguém poder roubar as provas, né? Olha, tudo isso foi conversado. É uma empresa internacional que vai fazer esse exame. É infalível? Não é infalível, tá? O que animou os coordenadores do exame da ANPEC é que algumas instituições, né, tipo o INSPE, etc. e tal, já estavam utilizando essa empresa para fazer algumas provas e alguns exames. E o que eles perceberam é que a média e o desvio padrão dos resultados das provas não foi tão diferente do ano passado, né, ou dos anos anteriores. Ou seja, se houve alguma forma dos alunos colarem ou não colarem, isso foi bem, né, não teve uma mudança significativa na média e no desvio padrão das notas, tá? Então, foi isso um dos motivos que incentivou bastante o exame da ANPEC a adotar essa empresa, né? A utilizar os serviços dessa empresa, tá? É infalível? Não é infalível, né? Não é infalível, tá? Mas né, a gente acredita que o sistema, né, vai permitir que uma certa regularidade ela seja alcançada de tal forma que, pelo menos em média, né, esses problemas, né, eles não alterem, né, não alterem os resultados, né? Acho que o Bom, Yuri também tem uma pergunta. estou vendo aqui uma pergunta do Yuri. Como se dará o início das aulas do mestrado próximo ano, tendo em vista que muitas universidades estão com os semestres atrasados? Essa é uma
é um outro problema, né? Mas vamos lá. Quem é que normalmente ingressa no curso, no curso do CAEM? A maior parte dos alunos, né, já em 2020.1, digamos assim, já teria, né, se formado. Eu sei, eu fui um dos candidatos, inclusive, e no meu tempo, quando eu fiz AMPEC, eu ainda estava trabalhando em algumas cadeiras e na monografia, tá? E fiz o concurso, passei no concurso, mas ainda tive que defender a monografia para sair correndo para cá e fazer o curso de mestrado, tá? É, a ideia toda, né, que a gente está fazendo é, programando o semestre do curso de pós-graduação com o semestre da FEAC, né? Ah, mas e quem vem de fora? Aí eu não posso, a gente não pode fazer, né? Se a gente for tentar atender todos os casos, a gente não faz nada, tá? Então, o que a gente pode fazer? Tentar colocar, né, o início das aulas, alguma coisa desse, né? Seguindo o padrão da FEAC. Então, a gente está tentando construir semestres, né, com a mesma data da graduação. Tanto que eu já era para ter informado a Pró-Reitoria de Pós-Graduação o calendário do segundo semestre, tá? A gente não pode fazer a nossa oferta do segundo semestre de uma forma, digamos assim, definitiva, porque eu ainda não informei o segundo semestre, tá? Foi um dos poucos centros que ainda não informou, tem alguns centros de pós-graduação da UFC também estão nessa situação. Eu preferi, eu estou segurando essa data, porque eu quero liberar um segundo semestre igual ao da graduação, ok? Mas eu estou vendo a possibilidade de informar um segundo semestre e conforme a necessidade e a possibilidade de fazer isso, a gente tem uma outra reunião de departamento e a gente muda o calendário do segundo semestre para alguma coisa próxima da graduação. E aí, se a gente fizer isso com o calendário de 2020.2, né, para ficar próximo da graduação, o de 2020.1 também ficará próximo da graduação, né? Então, a gente está tentando fazer esse match, né, esse encontro entre calendários da graduação e da pós-graduação, tá? Apesar de que na pós-graduação a gente já poderia encerrar antes de 2020.1, começar 2020.2 antes também, tá? Mas é uma discussão que a gente vai ter que mostrar para os professores que a gente precisa ter um certo pareamento com a graduação. Como é que está sendo a pós-graduação, Roberto? Os professores continuam dando aula normalmente ou eles pararam, estão voltando agora? Como é que está sendo isso? Heterogêneo, para quem gosta aí de economês, né? Para quem gosta de economês. Agentes ricardianos na macroeconomia, né? Mas muitos dos professores continuaram, né, dando aula. Alguns tiveram que parar. Alguns professores que pararam e retornaram antes do dia 20, então já retornaram e disseram, olha, talvez em setembro eu já acabe aqui o meu programa, tá? Mas tem professores que estão retomando hoje, né? Estão retomando a partir de ontem, né? E eu vou daqui a algum tempo perguntar para eles, né, como é que está indo o ritmo, etc. e tal. Mas a gente já teve uma reunião no colegiado, a gente já pré-aprovou um calendário para 2020.1, tá? E a gente aprovou um calendário 2020.1 que o retorno, né? Porque muita gente não parou. O retorno das atividades se daria agora, dia 20 de julho, né? Junto com a graduação.
e terminaria ali próximo da graduação, dia 6 de outubro, mais ou menos, tá? Quantas bolsas há atualmente e perspectiva para o próximo ano? Pergunta do Marcos Vinícius. Marcos, essa está sendo um dos desafios, principalmente para a bolsa de doutorado, tá? As bolsas de mestrado, a gente não teve nenhum corte. A gente não teve nenhum corte. Então, eu acredito que no próximo ano, vamos lá, perspectiva para o próximo ano. Eu espero que se mantenha, mas pode acontecer uma redução. Pode acontecer uma redução, tá? A gente tem bolsas de mestrado do CNPq, da CAPES e da FUNCAP. No doutorado, tanto no mestrado como no doutorado, a gente conseguiu manter da CAPES e do CNPq, mas a gente teve um bom corte do doutorado da parte da FUNCAP, tá? No mestrado, o que tudo indica é que a gente consiga manter, tá? Mas é o tal negócio, né? Se antes estava difícil para manter, né? Se a gente teve um corte no orçamento da educação, né? Vindo de uma crise, né? De uma crise, né, econômica que a gente teve ali por volta de 2015, 2016, uma leve recuperação, né? 17. E a gente ainda teve um corte no orçamento nessa parte de educação, né? Agora, com essa crise, né? E que a gente sabe que o lado fiscal, né, está sendo exigido ainda mais, né? A gente não sabe o que vem pela frente, né? O que vem pela frente de corte fiscal e educação, tá? Então, a perspectiva é que, se o padrão for repetido, né, se for um processo que guarde, né, uma memória com o passado, a perspectiva é que a gente consiga atender a maior parte da demanda da bolsa de mestrado, né, já esperando algum cortezinho. Se não houver corte nenhum, a gente consegue atender todos os alunos que ingressam no mestrado, tá? Carta de recomendação será exigida? Boa pergunta. Boa pergunta. Nos últimos anos tem sido só a nota, né, da Ampere? É só a nota. Eu não vi nada lá no manual do candidato que fale carta de recomendação. Mas como eu não vi no manual do candidato, agora fiquei na dúvida, né? Se tem ou não tem. Mas, como o professor Calado falou, né? Se seguir os anos anteriores, não há necessidade de carta de recomendação, tá? É só a nota. Alguns centros eles exigem carta de recomendação, tá? E exigiam antes também, tá? Então, de vez em quando, bate um candidato, um aluno lá na minha porta, pedindo carta de recomendação para alguns centros, tá? É normal, eles já exigiam antes e continuam exigindo agora. O histórico acadêmico. Letícia, eu posso lhe falar pelo CAEM, tá? Essa questão da composição final da nota, tem lá no manual do candidato, abaixo da tabela de pontuação, tem um monte de nota de rodapé, tá? Uma para cada centro, tá? Então, cada centro faz as suas particularidades naquela seção, tá? Em relação ao CAEM, a gente olha só a nota da ANPEC, ok? Eu não sei se tem algum outro centro que faz algum tipo de ponderação entre nota da ANPEC,
histórico acadêmico, projeto, carta de recomendação, tá? Eu não sei, tá? Os que eu conheço, né? Os que eu conheço, que é basicamente CAEM, EPGE, é só nota da ANPEC, tá? Mas eu não sei quem chegou depois, tá? Dê uma olhadinha lá no manual do candidato, tá? E no centro que vocês vão escolher, tá? Uma forma de dirimir totalmente essa dúvida, se ficar alguma, é escrever lá no centro, tá? Para o centro que vocês escolherem. Se muitos de vocês tiverem com uma mesma dúvida sobre o mesmo centro, a gente pode tentar escrever também um e-mail para esse centro, mas assim, até onde eu sei, vocês também podem, e eles são super solícitos, tá? Principalmente na parte da pós-graduação e do exame da ANPEC. Se você escrever um e-mail, a probabilidade de você obter uma resposta, ela é elevada. Professor, você vai fazer uma pergunta aí? Pode. Pode fazer. Pronto. Eu vou fazer uma série de questões aqui, que é no decorrer, que eu acompanhei todo o processo. Então, vamos por partes. Vamos por partes, uma por uma. Tá, então vamos lá. A primeira parte é o porquê do não adiantamento das datas, né? Porque a gente teve que, provavelmente as provas vão ser agora em outubro, e muita gente não teve tempo para estudar nesse tempo que teve parado. Por exemplo, a gente está parado desde final de março, começo de abril, e a gente está retornando agora, mas muita gente não conseguiu estudar esse tempo todo porque não tem acesso a livros, né? Por causa da biblioteca, também não tem como estudar só pelo celular, muita gente não tem computador, isso acaba prejudicando, né? Quem que estava com os planos para fazer. Aí, outra questão... Deixa já responder essa e aí a gente vai para outra. Pode sim. É o seguinte, isso foi debatido, né? Principalmente porque tem departamentos, né? Tem departamentos de universidades que não tem nenhuma perspectiva de voltar, tá? Então, é a questão daquilo que a gente estava falando aqui, a heterogeneidade. Tem departamento que não parou, tem departamento que parou, babá. A data, então, foi colocada no limite da possibilidade. Olha, vamos colocar aqui uma data que é possível, tá? E factível para se fazer essa prova e o resultado sair, porque a prova ela é só uma parte, né? A partir da prova, né, os resultados esse ano, como vai ser, né, feito no computador, então o resultado, você vai ganhar 2 semanas, se fez uma estimativa que a correção das provas vão precisar de 2 semanas a menos do que precisava antes, tá? E aí vem as rodadas. Né? O coordenador recebe a listagem dos alunos, né? Você está lá, o ranking. Aí começa, né? O aluno que passou em primeiro lugar para o CAEM foi chamado lá para a IPGE. Exemplo. Aí ele, não vou para o CAEM, vou para a IPGE. Aí sobra uma vaga para o CAEM. Aí o CAEM tem que escrever para o próximo da lista e tem esse período de ajuste, né? Então é muito normal você receber, você faz a prova, né? Você é bem colocado, né? Alguma coisa desse tipo. Você começar a receber e-mails de outros centros, tá? São os outros centros tentando ali compor as suas vagas com os próximos candidatos da lista. Tá? Você vai escolher 6 centros, mas isso não lhe impede que algum centro me chame e você diga, não, vou para esse centro aí. Então, existe todo um período depois da prova, tá? Correção, e primeira rodada, segunda rodada, e rodadas para fechar essa lista. Então, o que o pessoal estimou? Se a gente faz depois disso, não vai dar. Não vai dar para a gente ter uma rodada definitiva para as aulas começarem ali em abril, né?
março. Então, como tem vários centros com vários problemas diferentes e datas diferentes, tentou uma data média que atenda, digamos assim, que tente atender a maior parte, né, dos centros, né, a média, tenta atender em média os centros, né. E a gente sabe que a palavra da ordem, né, foi heterogeneidade e assimetria. Vai ter muita gente prejudicada, vai ter muita gente prejudicada por causa do conteúdo, vai ter muita gente prejudicada por causa é ótimo, né? Vai ter muita gente prejudicada com a dificuldade, né, de acesso à internet, né, de qualidade. Vai ter muita gente prejudicada porque internet ela falha. E se você olhar lá no manual do candidato, né, a falha de internet ela não é uma culpa da ANPEC, né? Então, se você tiver um problema de falha durante a sua prova, você está fazendo a prova, por algum motivo você, né, tem um problema de internet e não consegue voltar, né, a ANPEC diz que esse é um problema seu, do candidato, tá? E aí você perde a prova, tá? Mas, do outro lado, essa é a única forma que tem para a gente, né, para a gente não, né, para o exame acontecer. A gente não consegue atender, a gente não, né? A coordenação do exame não consegue atender todos os casos, né? Então, tentou-se fazer uma média, digamos assim, desses casos. Tem alguns centros que começam as aulas em janeiro, mas esses aí também já abriram até mão, né, disso, né? Porque dentro do grupo da ANPEC ainda tem isso. Você tem as particulares e tem as públicas, né? E tem as públicas com problemas completamente diferentes, né? É isso mesmo, Calado. E aí tentou-se chegar numa data média ali, né? Não vai atender todo mundo, mas em média vai dar para atender, né, uma boa parte. Pedro, pode continuar, Pedro. Pronto. Outra questão era a questão das bolsas, né? Que eu vi uma live de um coordenador da prova da ANPEC, em que ele falava que as bolsas poderiam, tipo, iniciar, por exemplo, um centro inicia uma data, a outra vai iniciar em outra data, aí isso acaba que esse período pode acabar o centro perdendo a bolsa, né? E não houve algum tipo de diálogo com a CAPES, com a CNPq, com a FUNCAP aqui, para que houvesse essa adaptação, a flexibilização de prazos, para que chegasse ao meio termo? Também, teve sim, teve rodadas de conversas com o pró-reitor de pós-graduação, tá? E o pró-reitor de pós-graduação, né, ele tem como conversar com a CAPES. A CNPq é mais uma coisa isolada mesmo, tá? Mas o que foi que a gente conseguiu aqui na pós-graduação? Tá? E isso foi para a UFC como um todo. 5 meses foram adicionados no prazo, tá? De forma automática. 5 meses foram adicionados como prazo para término. As bolsas, né? As bolsas, a CAPES e a CNPq deram 90 dias a mais de bolsas e outra agência deu 60 dias a mais de bolsa. Algumas a gente já viu que já foram atendidas, né? Agora, a gente também não tem controle sobre isso. A gente não pode dizer, olha, a sua bolsa a gente garante estender. A gente fez o pedido de todo mundo e esse pedido vai passar por uma análise tanto na Pró-Reitoria, como na própria CAPES, como na FUNCAP, como no CNPq. Então, eles vão decidir, vão fazer uma decisão de quem tem a bolsa prorrogada ou não tem a bolsa prorrogada. Lembre-se também que
a tal da heterogeneidade e assimetria, ela também é válida dentro do UFC, né? A gente tem, você pegar todas as graduações, né? A gente tem várias pós-graduações, né? Ocorrendo também. Vários cursos de graduação e de pós-graduação. Difícil de agradar todo mundo, né? Mas, de uma certa forma, para quem pensa em ingressar no CAEM, né? A informação é que talvez existam alguns meses, né, iniciais, que a bolsa dos candidatos que entrem estarão nas mãos dos candidatos que estejam terminando. Tá? Por quê? Porque houve essa extensão. Não sei se foi isso que você perguntou, eu entendi assim: houve essa extensão de prazo de bolsa e de período de curso. Tá? E isso pode ter um overlap, né? Pode ter esqueci o termo agora. Pode ter uma interseção entre quem está saindo e quem chegou. E aí tem alguns meses, talvez, de quem chegou, né? Tem uns 2 meses, talvez, que sem bolsa, né? Agora a gente só vai saber disso lá na frente. Por quê? Porque a gente não sabe quem teve o pedido de bolsa aceito, a gente não sabe porque ainda não foi decidido, tá? E a ideia é tentar seguir com o calendário, né, pré-pandemia. Tem alguns casos que não vai dar mesmo, né, porque o pesquisador ele tem que ir a campo pesquisar dados, né? A gente sabe que nesses casos aí pode haver, sim, uma necessidade de expansão de prazo para a defesa da dissertação, tá? Mas a ideia é tentar fazer as defesas acontecerem, né? Dentro do prazo pré-pandemia. Agora, vão acontecer? Eu não sei, né? Mas, na pior das hipóteses, são 60 a 90 dias. E como o próprio calendário universitário está sendo alargado, né? Então, do início do curso até o prazo dessas dissertações, né? Esse intervalo de tempo sem bolsa pode diminuir ainda mais, né? Mais uma pergunta, Pedro? Respondi as tuas perguntas. Se não ficaram claras, a gente tenta responder de outra forma. Não, está respondido. A outra questão era em relação a mais uma questão de diálogo também, né? Porque quando a gente recebeu essa notícia de como ia ser feita a prova, muitos estudantes ficaram meio que indignados, perplexos com uma forma como se deu. E eu queria saber também como que se deu essa decisão sem um diálogo com a classe estudantil, né, com os estudantes em si, para saber qual era a opinião, como é que ia ser feito. Porque surgiu várias notas, os centros acadêmicos se uniram, fizeram notas em repúdio à forma como se trataram ao exame em si. Tipo, também a forma como os próprios coordenadores da ANPEC respondiam os alunos, muitas vezes não respondiam, ficavam em questões. Eu até parabenizo o senhor por estar respondendo a gente aqui, tirando as dúvidas, mas a falta de diálogo, como que, tipo, isso pode prejudicar, de certa forma, para quem vai fazer? Porque eu já vi gente desistindo de fazer o exame esse ano por conta que realmente não dá, porque sem condições de fazer o exame. Vai ter muita gente. Infelizmente, a gente sabe que quem tiver mais atrasado, né, na volta às aulas, quem não tiver acesso né, a um bom computador com internet, webcam, enfim, com os pré-requisitos lá de informática que estão lá no manual do candidato. Eu dei uma olhada,
um notebook relativamente novo, assim, dos 5 anos ou mais para cá, eu acho que atende bem lá os requisitos. Mas a gente sabe que não é a realidade de muita gente, né? Então, esse ponto foi levantado em questões por vários centros, né? É, tem a Paraíba, tem Belém, Amazonas, né? Tem outras cidades do Nordeste, né? Que são universidades federais também, né? Que não têm o mesmo recurso que as universidades privadas ou até mesmo públicas que têm, né? Lá no Sul e Sudeste. Agora, é aquilo que eu estava ali falando, a questão da heterogeneidade e a simetria foram a palavra da vez, né? Falou, olha, vai ter muita gente, o pessoal lá da Paraíba também falou, reclamou bastante, e de vários outros centros, né? As pessoas reclamaram muito sobre né, esse calendário, sobre tudo, né? Mas era ou tentar fazer de uma forma que a gente, né, ouviu e discutiu, e várias pessoas colocaram vários outros problemas. Né? Não são nem só esses os problemas, são vários outros os problemas. Né? Mas a gente não. Né, havia um sentimento que não podia se deixar de fazer o exame da ANPEC teria resultados ainda piores. Né? Então, já que o exame da ANPEC vai ser feito e tem que ser feito de forma remota, já que ninguém sabe se vai ter segunda onda, quem vai estar, né, se você vai poder fazer de forma presencial, qual a cidade que vai poder fazer de forma presencial, né, e quem não vai poder, porque também ainda tem isso, você não pode dar um tratamento desigual no sentido de, olha, algumas cidades vão fazer de forma presencial e outras cidades vão fazer de forma remota, né? Teria que ser alguma coisa que fosse igual para todos os centros de pós-graduação. Então, pelo que eu percebi nessas reuniões, os desafios eram enormes, né? Enormes, as diferenças enormes, tá? E, infelizmente, vai ter, né, muita gente prejudicada, né? Gente que já poderia estar fazendo, vai perder aí 6 meses, vai perder 12 meses, né? Já poderia estar fazendo o exame da ANPEC e não vai poder fazer por alguma dessas dificuldades que a gente está conversando aqui, seja ela né, por causa do próprio curso, né? Seja ela por causa do acesso ao material de informática necessário para fazer a prova. Inclusive os próprios centros, né? Os próprios centros vão ser muito prejudicados esse ano porque vão ter que recrutar aluno num pool que uma quantidade muito menor de alunos, né? Talvez alunos talvez a nota média baixe, né? Nota mais baixa e os próprios centros realmente todo mundo está sendo muito prejudicado. Professor Roberto Tatiyo, muito obrigado pela sua participação. Se alguém quiser fazer alguma pergunta a mais, acho que já exploramos muito o talento e o tempo do Por mim professor está tudo Roberto. bem, eu ainda tenho disponibilidade de tempo, só vou dar aula. Eu retomo minhas atividades na graduação hoje também. Na graduação eu não consegui continuar minhas aulas porque eu fiz uma enquete, perguntei quem queria continuar e só 3 alunos responderam e eu parei. Agora, como existe uma imposição, né, feita para que a gente continue, né, eu acho que agora tem que haver um esforço mútuo, tanto dos professores como dos alunos. É outro problema. Muitos alunos não vão poder acompanhar as aulas dos cursos de graduação também. Então, eles vão ter que sair da disciplina, vão ter que fazer essa disciplina, né, as disciplinas em outro período de tempo. Quer dizer, é assimetria para todo lado. Então, a última pergunta, professor, se for possível, é a pergunta do Alexandre Correia, que ele perguntou aqui no chat, assim... Que o chat ficou parado, agora que eu percebi que tem mais perguntas aqui, foi mal. Só mais uma, só do Alexandre, que é: no manual do candidato, no item anexo, possui um formulário chamado de mini currículo.
Ele queria saber, esse mini currículo deve ser enviado para o centro, cada centro que o candidato quiser, para o CAEM, por Não, exemplo. não. Talvez seja para o centro, o centro organizador, né? A Centro organização da organizador. PEC. Tá Exato, certo. é. A organização da PEC. Mas eu acredito que essa parte não vai mudar, né? Ela não vai mudar, né? Então eu acredito que permaneça o mini currículo, você manda só só uma vez. Mas eu vou dar uma olhadinha de novo, tá? São perguntas que eu não me dediquei muito até então, tá? Foram essas duas perguntas sobre a questão desse mini currículo, né? E se alguma coisa mudou no sentido lá da carta de recomendação. Aí eu vou dar mais uma olhadinha aqui nesse manual do candidato. Eu acredito que essa parte toda de inscrição, ela, ela permanece muito parecida com as edições anteriores, tá? Mas eu não tinha atentado para essas questões e eu vou dar uma olhadinha com mais calma. Se eu notar que tem alguma diferença, aí eu peço para o professor Marcelo mandar um e-mail para vocês. Que Perfeito, tal? professor Que Roberto. tal Muito assim? obrigado. Eu não sei se o professor Marcelo tem o e-mail de vocês todos, né? Eles vão escrever no chat, porque quem quiser certificado dessa palestra tem que escrever o e-mail no chat. Então, qualquer coisa, eles escrevem e-mail no chat, a gente fica com os e-mails de todos para enviar os certificados da palestra e aí a gente tem contato. Muito obrigado, professor. E espero a gente poder Marcelo, convidá-lo para você falar da sua pesquisa, uma coisa bem mais prazerosa, também, né? também, um prazer, pode convidar. E se surgir, né, um novo conjunto de novas dúvidas, porque pode haver alguma, né, alguma coisa nova, ou se perceber alguma coisa no manual do candidato, né, que não havia sido percebido até essa nossa conversa, pode agendar outra conversa dessa. A gente vem conversar aqui com todo prazer, viu, pessoal? Muito obrigado, professor Roberto. Eu tenho que confessar que esse ano eu participei dos encontros universitários online e eu acho que foi o melhor encontro universitário que eu já participei, muito melhor do que nos anos anteriores. Quem sabe a prova da ANPEC tenha isso, né? Seja tão boa que no ano que vem, podendo os alunos irem para laboratórios das universidades, o negócio fique mais sofisticado, mais interessante do que todo mundo junto na mesma sala de aula, escrevendo em papel. Não sei. São as tecnologias que mudam, né? Tem as dificuldades, né? E eu acho que essa tecnologia ela pode ir melhorando, né? Porque depois da pandemia, né? Você pode talvez abrir, né? Os laboratórios das universidades. É uma coisa ainda que eu acho que está um pouco fora da realidade por causa do acesso, né? Ao computador, né? Mas eu acho que vai ser, sim, cada vez mais uma possibilidade, né? Tanto as pessoas acessarem de casa mesmo ou irem até um lugar que tenha algum computador, né? Talvez seja até mais fácil do que ir para uma cidade. Imagine, né, você ter que vir lá de Sobral, ou ter que vir do interior do Ceará, né, ou de outro estado, né? No meu tempo, algumas pessoas vinham de outros estados fazer prova aqui, tá? É, é, então fica mais fácil também, né? Você fazer o online tem essa possibilidade de encurtar essa distância, né? Perfeito, professor. Muito obrigado, então. Muito obrigado a todos que participaram aqui. Se você quiser algum tempo para as palavras finais, mas eu acho que para a gente foi uma presença muito necessária, muito importante. E, mais uma vez, a gente queria agradecer, professor Roberto Atil, pela sua Bom, eu que presença. agradeço o convite e Muito obrigado. precisando, estamos aí, tá, pessoal? Precisando é só marcar outro encontro desse. Maravilha. Então, uma boa tarde, boa aula mais tarde, né? Vai Boa ser, vai volta às ser, aulas. vai